estamos conhecendo hoje o BH Gypsy Jazz. É um grupo aqui de Belo Horizonte que mistura música instrumental e música cantada. Vamos falar um pouquinho agora com a Lisli Fiorini, a cantora do grupo, né? Ô Lisli, qual que é, digamos assim, a inspiração principal do grupo para se dedicar a esse estilo musical? Na verdade, hoje, o grupo começou com essa formação inspirada, né, no Gypsy Jazz, no Manouche e no Django, mas hoje a gente procura também trazer nossas próprias influências, né? Assim, sim, e musicais. trazer, justamente, porque a gente percebe que é um estilo muito diferenciado. Então, a gente precisa fazer essa ponte com o público para que as pessoas fiquem conhecendo e para que as pessoas também se identifiquem no nosso show. Então, a gente busca trazer, por exemplo, a gente cantou, né, o La Vie en Rose, que é bem conhecida, a gente traz algumas outras músicas que são mais conhecidas das pessoas também, e pega mesmo os grandes nomes do jazz e transforma em Gypsy Jazz. Pega Ella Fitzgerald, pega Billie Holiday, Sim. pega essas grandes cantoras que são minhas inspirações e transformamos em Gypsy Jazz. Lisli, e o jazz é um estilo musical que tá assim, que sempre esteve em voga, né? Mas aqui em Belo Horizonte ele tomou muita força, né? Com muitos festivais dedicados a essa música, né? Vocês acham que essa nova geração, ela gosta de ouvir o jazz? Ela fica interessada nessas músicas que às vezes têm, sei lá, 80 anos de idade, né? Como que você sente essa reação do público? Olha, a gente já né, de uma geração nova que se interessa pelo jazz, Sim. mas éramos minoria. Eu não sei há quanto tempo, mas de fato esses novos festivais aqui na cidade de Belo Horizonte estão trazendo muito público, né? E a gente tem ficado até bem feliz com isso, porque a receptividade tem crescendo bastante, assim. Sim. E eu acho que o jazz, ele inspira todas as gerações. Pessoas, né, from 8 to 80, de 8 a 80, as pessoas gostam, assim. Eu acho que é muito gratificante tocar o jazz por isso, porque a gente consegue alcançar muita gente. Tá. E agora eu vejo que, além desse jazz americano, digamos assim, né, Nova Orleans, aquela coisa, né, Louis Armstrong que a gente acostumou ouvir, tem esse sabor francês, né, que vocês trazem até, né, Rafael, na escaleta, né, você também é pianista. Então, a França foi importante, digamos assim, na história do jazz? Sem dúvida. A gente pega muita inspiração também do acordeon francês. Sim. É uma das músicas que nós vamos tocar aqui no programa, que é L'Inde France. É uma valsa francesa. Sim. Que é para acordeon, e a gente faz uma roupagem um pouquinho diferente com o grupo e com a escaleta no lugar do acordeon. E parece também que durante muito tempo a Europa é que deu esse suporte para a existência desses grandes músicos de jazz, né? Que às vezes nem eram tão reconhecidos nos Estados Unidos. O que houve, na verdade, foi uma migração dos músicos americanos para a Europa, né? Sim. Você estava tendo nesse momento uma guerra ferrenha entre as lideranças nos Estados Unidos, né? Você tinha a questão dos direitos civis acontecendo, assim, o direito do negro. Você tinha a questão da Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo mais ou menos concomitante com essa briga também, em busca dos direitos civis. Aí o que acontece? Muitos dos músicos não estavam se sentindo valorizados, assim como você falou, nos Estados Unidos. E como o jazz estava sendo uma cultura emergente na Europa, alguns empresários levaram esses músicos que eram célebres, muitos deles já estavam aposentados, você tinha a questão de músicos que não tinham nem mais dente, eles compraram instrumentos novos, deram a eles a possibilidade de ter a dentadura imposta também, para eles poderem tocar e ir para a Europa, né? Aí com isso, você tem a consolidação do estilo lá, né? Mas você tem outras figuras como Eugene Bullard, que foi o primeiro negro aviador da história. Ele foi um dos difusores do jazz na França, por volta assim, do início da década de 20. Né? Você tem outras pessoas que foram influenciais também. Você tem a questão da influência do Louis Armstrong, igual você falou, que todo mundo escutava o disco dele. E o Django, ele aprendeu tudo do jazz
de ouvido, né? Porque é uma música interessante, é uma música que ativava logo, né? Que é envolvente. E ele, igual eu falei anteriormente, ele foi o primeiro músico europeu a se despontar como estrela do jazz, né? Nessa stardom, como eles falam em inglês, Sim. como um músico de jazz fora dos Estados Unidos, sem nunca ter pisado lá. Né? Maravilha. Ô Leslie, a respeito do grupo, né? O BH Gypsy Jazz. Vocês começaram lá com uma formação que era um quinteto, né, inspirado no quinteto lá francês, e agora essa formação de quarteto, né? Onde é que vocês costumam se apresentar? Que tipo de trabalho que vocês pretendem fazer? Querem gravar um disco? Como que é digamos assim, as perspectivas do trabalho? Então, as perspectivas do trabalho são justamente de chegar a gravar um disco. A gente também tem interesse em começar a gravar músicas autorais também. Sim, já estão fazendo, compondo? Sim, estamos nesse processo de criação, assim. Mas a gente tem se apresentado. Antes, o grupo se apresentava mais em teatros, em salas, era mesmo com esse ar de concerto, por causa mesmo da formação do grupo, ter sido no Palácio das Artes. Mas agora a gente está botando o pé na estrada e começando a se apresentar em algumas casas aqui de Belo Horizonte. Casas noturnas. Exato. Então. E aí para ter essa questão da proximidade com o público bem maior, né? Justamente. É uma identificação, é algo muito diferente, né? Porque à noite, assim, essa proximidade com o público é tudo muito mais quente. A gente já tem a resposta ali. E parece que é o próprio ambiente da música também, justamente, né? Combina muito mais com o jazz que a gente toca, aliás, né? Bem, nós vamos interromper mais um pouquinho, porque a gente quer ouvir vocês cantando, né? Mostrando esse trabalho de vocês. Antes de vocês finalizarem, eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo, né? E toda semana a gente lembra aqui, é a campanha Faço Parte, né? Ela continua e conta com a sua colaboração. Voltamos todas as nossas forças para a construção da Praça das Famílias, onde todos poderão se encontrar e viver em profundidade o seu momento de oração e de devoção. Ajude-nos a levar adiante esse projeto ligando para o 3209-3559 ou 3319-6111. E tem um site também, né, que é o www.catedralcristoreibh.com.br. Com vocês agora o BH Gypsy Jazz.